Sabe aquele cansaço que não passa com uma noite de sono? Você chega em casa depois de um almoço de família ou de uma reunião e sente um peso nas costas, como se tivesse carregado um caminhão de pedras, mesmo tendo ficado sentado a tarde toda. É uma palidez na alma, um esgotamento que faz você questionar por que certas presenças te deixam tão seco, tão sem vida. Hoje, nós vamos caminhar juntos para entender como fechar as frestas por onde a sua vitalidade está escapando antes que não sobre nada de você para quem realmente importa. Para entender esse mistério, precisamos olhar para as margens de uma estrada muito antiga, onde o filósofo Zhuangzi certa vez caminhou. Ele conta que um carpinteiro e seu aprendiz encontraram um carvalho de dimensões colossais, cujos galhos poderiam dar sombra a milhares de bois. O aprendiz ficou maravilhado, mas o mestre carpinteiro mal olhou para a árvore dizendo com desprezo: "Não perca seu tempo. Essa madeira é inútil. Se eu fizer um barco com ela, ele afunda. Se fizer um caixão, ele apodrece rápido. Se fizer um móvel, ele se enche de nós. É uma árvore sem valor algum." Naquela noite, a velha árvore apareceu no sonho do carpinteiro e lhe disse: "Por que você me compara com as árvores produtivas? As macieiras e laranjeiras são despojadas de seus frutos todos os anos. Seus galhos são quebrados e suas vidas são encurtadas pela utilidade que têm para os homens. Eu, durante séculos, cultivei a arte de ser inútil para vocês. Se eu tivesse qualquer utilidade, eu já teria sido cortada e transformada em tábuas há muito tempo. Minha aparente inutilidade é o que protegeu minha vida e minha beleza divina." Nós vivemos em uma era que nos ensinou que ser bom é ser útil. Especialmente para quem já cruzou a fronteira dos 40 ou 50 anos, parece haver um contrato não escrito dizendo que devemos ser o porto seguro de todos, o solucionador de problemas, o ouvido que nunca cansa. Mas existe uma diferença cruel entre ser generoso e ser um depósito de lixo emocional. A sociedade moderna romantiza a exaustão da empatia, transformando nossa incapacidade de dizer não em uma virtude, enquanto, por dentro, o nosso qi, a nossa força vital, vai se dissipando como fumaça ao vento. Tornamo-nos hospedeiros de frustrações alheias, perdendo a seiva que deveria nutrir a nossa própria colheita nesta estação da vida. Antes de mergulharmos nos pilares para proteger sua alma, eu gostaria de saber: em qual cidade você cultiva o seu silêncio? Escreva aqui nos comentários de onde você me ouve, para que possamos sentir a ressonância desta conversa por todo o nosso país. E se este golpe de realidade tocou seu coração, deixe seu sinal de apoio. Este espaço sobrevive da nossa troca direta. O YouTube nem sempre favorece conversas profundas como a nossa. Por isso, posto aqui todos os dias para manter nossa chama acesa. Se você sente que estas palavras protegem sua caminhada, considere oferecer um apoio através do botão "Valeu demais", aquele coração com uma cifra logo abaixo do vídeo. Qualquer valor é um adubo precioso para que eu continue aqui, sentado à mesa com você. E para aqueles que desejam um convívio ainda mais íntimo, convido você a clicar em Seja Membro. Ali, temos um círculo mais próximo, com vídeos exclusivos e a chance de você sugerir os temas que vamos explorar nestas tardes. Isso nos leva a observar com atenção quem são as pessoas que cruzam o nosso caminho. Na tradição oriental, fala-se de seres chamados pretas, ou fantasmas famintos. São criaturas descritas com ventres imensos, mas gargantas tão estreitas quanto o buraco de uma agulha. Eles estão sempre famintos, mas nunca conseguem se saciar, não importa o quanto engulam. Na nossa vida cotidiana, esses fantasmas não são monstros de lendas, mas pessoas que carregam um vazio existencial tão profundo que tentam preenchê-lo sugando a atenção e a energia de quem está ao redor. Imagine aquele parente que liga para você pontualmente no domingo à noite. A conversa nunca é sobre como você está.
ou sobre as belezas da vida. É um monólogo de reclamações, uma ladainha de doenças, injustiças e mágoas que não mudam há 10 anos. Você oferece conselhos, oferece luz, sugere caminhos, mas percebe que ele não quer a solução. Ele quer apenas o seu ki para alimentar a própria sombra. Quando você desliga o telefone, ele se sente aliviado, mas você sente como se uma sanguessuga tivesse passado 30 minutos no seu peito. Identificar o fantasma faminto é o primeiro passo da nossa libertação. É entender que a fome deles não é sua culpa e, mais importante, que o seu estoque de energia não é um banquete público. Essa anemia espiritual que sentimos após esses encontros é o sinal de alerta da natureza. Você está permitindo que sua raiz seja exposta para alimentar quem não quer crescer. Outra dimensão essencial dessa proteção é a prática que os mestres chamam de o barco vazio. Zhuangzi nos ensina a olhar para a vida como um navegante em um rio coberto de névoa. Se um barco vazio colidir com o seu, você não sentirá raiva. Apenas manobrará sua embarcação e seguirá adiante. Mas se houver alguém no outro barco, você gritará, xingará, e o impacto deixará uma cicatriz de indignação no seu dia. O segredo da paz não é evitar as colisões, mas perceber que a maioria das pessoas que tentam nos ferir ou nos sugar são, na verdade, barcos vazios de consciência. Pense no ambiente de trabalho ou naquela convivência forçada em reuniões de condomínio. Existe sempre alguém cujo único propósito parece ser descarregar a própria amargura nos outros através de críticas ácidas ou demandas absurdas. Quando você entende que aquela agressividade é um transbordamento da dor interna dela, um barco desgovernado e sem ninguém no leme da razão, o impacto deixa de atingir o seu núcleo. Você para de se perguntar, por que ela faz isso comigo? E passa a observar como ela está sofrendo para agir assim. Ao retirar o seu eu da linha de fogo, o insulto passa por você e cai na água, sem fazer ondas no seu lago interior. É como um médico que não se ofende com os delírios de um paciente febril. Na maturidade, nossa pele deve se tornar como o bambu, firme o suficiente para não quebrar, mas lisa o suficiente para que a sujeira do mundo escorregue sem manchar a fibra. Antes de seguirmos para o próximo pilar, sinto que devo lhe entregar algo mais sólido para sua prática diária. Eu condensei muitos desses ensinamentos em uma obra que chamei de Como Dominar o Momento Certo com o Taoísmo. É um guia para que você não perca mais tempo lutando contra as marés erradas. Este livro estava sendo oferecido por R$ 24,99. Mas para você que está aqui comigo, decidi deixá-lo por apenas R$ 13,99. É um valor simbólico, o preço de um café. Mas o que está contido ali pode salvar anos da sua vida de desgastes desnecessários. O link está logo abaixo, no primeiro comentário e na descrição. Considere como um presente meu para a sua maturidade. Isso nos leva a um dos terrenos mais férteis de sofrimento e, ao mesmo tempo, onde mais desperdiçamos a nossa preciosa semente de vida, a tentativa incessante de consertar o outro. Na filosofia do Tao, existe um conceito que muitas vezes é mal compreendido, o Wu Wei, a não-ação. Não se trata de cruzar os braços e deixar o mundo acabar em fogo, mas sim de ter a inteligência de não remar contra a voragem de uma cachoeira. O mestre Lao Tse nos lembrava que o sábio não tenta mudar ninguém, e é exatamente por isso que ele acaba ajudando a todos. Quando tentamos forçar a maturação de um fruto que ainda está verde, nós não o tornamos doce. Nós apenas o arrancamos da árvore antes do tempo e machucamos as nossas próprias mãos no processo. Pense naquele pai ou naquela mãe que já cruzou a marca dos 50 anos e ainda passa noites em claro, com o coração apertado, tentando arquitetar um plano para que o filho adulto tome jeito. Nós olhamos para as escolhas erradas deles, para os relacionamentos tóxicos que eles mantêm, para a falta de rumo no trabalho,
e sentimos uma urgência física de intervir. Queremos carregar a mochila deles porque achamos que as nossas costas são mais fortes. Mas o que acontece na realidade? Nós exaurimos o nosso ki, o nosso brilho nos olhos se apaga. A nossa saúde começa a dar sinais de desgaste, aquela gastrite que não cura, aquela insônia que martela, e o outro continua exatamente no mesmo lugar. Por quê? Porque a mudança é um processo interno, um silêncio fértil que só nasce quando a pessoa atinge o próprio fundo do poço. Ao tentarmos ser o salvador, nós nos tornamos o obstáculo para o aprendizado do outro. Estamos roubando dele a dignidade de enfrentar as próprias consequências. O esforço de tentar mudar quem não pediu para ser mudado é como tentar empurrar um rio. É exaustivo, é inútil e só serve para nos afogar. Aprender o Wu Wei nos relacionamentos é entender que o maior gesto de amor que podemos oferecer a alguém que amamos e a nós mesmos é o nosso próprio equilíbrio. É estar presente, mas com as mãos abertas, guardando a nossa energia para cuidar do nosso jardim interno, para que quando o outro finalmente decidir buscar sombra, a nossa árvore ainda esteja frondosa e não seca pelo cansaço de ter tentado carregar o mundo. Dessa compreensão da não-ação, surge a necessidade vital de estabelecermos o que os antigos chamavam de cinturão de jade. Na corte imperial, o cinturão não era apenas um adorno. Ele segurava as vestes, dava postura e simbolizava a dignidade de quem sabia o seu lugar no cosmos. Para nós, hoje, o cinturão de jade é o limite sutil, mas inabalável, que colocamos entre a nossa paz e o ruído do mundo. O grande mestre Confúcio falava muito sobre o Li, que muitas vezes é traduzido apenas como ritual, mas que na verdade significa a harmonia das proporções. É saber onde eu começo e onde o outro termina. Muita gente confunde limite com grosseria, com muros de ódio ou isolamento. Mas o limite sábio é como a cerca de um jardim. Ela não existe para prender as flores, mas para impedir que os animais as pisoteiem. Veja como isso se aplica à nossa vida frenética de hoje. Quantas vezes você sentiu um calafrio só de ouvir o barulho de uma notificação no celular? Aquele grupo de WhatsApp da família ou do trabalho que se tornou uma voragem de reclamações, notícias falsas e demandas fora de hora. Nós nos sentimos compelidos a responder, a justificar, a entrar na discussão para provar o nosso ponto. É nesse momento que o seu cinturão de jade deve ser apertado. Estabelecer limites é ter a coragem de dizer frases curtas, sem a necessidade de dar explicações exaustivas que só servem para nos desgastar mais. Sinto muito que você esteja passando por isso, mas agora não posso falar sobre esse assunto. É uma âncora de sanidade. Quando você para de se explicar demais para quem não quer te entender, você economiza uma quantidade monumental de força vital. É como se você fechasse as janelas de uma casa durante uma tempestade de areia. O ruído lá fora continua, os gritos continuam, mas dentro de você, o ar permanece limpo e o silêncio é preservado. Esse limite protege o seu altar interno. É o que permite que você chegue ao fim do dia com a sensação de que a sua alma ainda pertence a você, e não que foi retalhada e distribuída em pedaços para satisfazer o ego ou a carência de quem não tem o compromisso de se cuidar. É uma transfiguração da nossa postura. Deixamos de ser um alvo fácil para nos tornarmos uma presença ancorada, que escolhe onde, como e com quem vai gastar o ouro do seu tempo. Essa jornada pela preservação da nossa alma nos traz a uma verdade que, à primeira vista, pode parecer amarga, mas que esconde o mel da verdadeira liberdade, a sabedoria de ser inútil. Nós fomos criados dentro de uma lógica de mercado, onde o nosso valor é medido pelo quanto produzimos, pelo quanto resolvemos e pelo quanto servimos aos caprichos alheios. Se você é uma pessoa generosa, se é aquele que sempre tem uma palavra de conforto ou uma solução na ponta da língua, você se tornou, sem perceber, uma ferramenta valiosa na mão de muita gente.
E o problema de ser uma ferramenta é que ferramentas não têm vida própria. Elas são usadas até que o corte perca o fio ou a engrenagem trave por falta de óleo. O velho mestre Zhuangzi, com seu humor afiado, nos alerta que o mundo chama de alguém prestimoso, o sábio muitas vezes enxerga como uma forma refinada de escravidão. Quando somos excessivamente úteis para os dramas e demandas de todos ao redor, nós deixamos de pertencer a nós mesmos para nos tornarmos propriedade da carência alheia. Imagine a vida de uma mulher que cruzou a fronteira dos 55 anos. Durante décadas, ela foi o eixo central de uma engrenagem barulhenta. É ela quem organiza o almoço de domingo, quem lembra do aniversário de cada sobrinho, quem media a briga entre os irmãos e quem ouve as reclamações intermináveis da vizinha. Ela é a coluna da família, como costumam dizer com um tom de elogio, que, no fundo, é um peso de concreto. Mas essa utilidade tem um preço invisível. Enquanto ela resolve a vida de todos, a sua própria vida vai ficando para depois. O livro que ela queria ler está pegando poeira. A caminhada no parque foi trocada por uma ida ao banco para resolver um problema que não era dela. O seu qi está sendo fatiado e distribuído como pedaços de um bolo que ela mesma não prova. A sabedoria de ser inútil é o ato revolucionário de dizer: para esse tipo de drama, eu não sirvo mais. É quando essa mulher decide que, naquele domingo, ela não vai cozinhar para 20 pessoas. Ela vai se sentar no quintal, sentir o sol na pele e deixar que os outros descubram o fogo por conta própria. Ser inútil para o ego do outro é o que permite que você seja útil para a sua própria alma. É uma maturação necessária na segunda metade da vida. Entender que não precisamos ser o remédio para todas as dores do mundo, especialmente para aquelas dores que as pessoas cultivam como estimação. Quando você se torna inútil para os sugadores de energia, eles naturalmente se afastam em busca de outra fonte. E o que sobra para você é um silêncio fértil, um espaço sagrado onde você finalmente pode ouvir o som da sua própria respiração. Mas nós sabemos que, por mais que a gente aprenda a dizer não, o mundo é um lugar de trocas constantes e, às vezes, inevitáveis. Nós vivemos em uma espécie de osmose psíquica. Quando entramos em um ambiente carregado, quando passamos o dia em meio ao ruído frenético das cidades ou lidamos com pessoas profundamente amarguradas, é como se uma poeira fina e invisível cobrisse o nosso espelho interno. Se não cuidarmos de limpar esse espelho, a luz do nosso espírito começa a ficar opaca. É aqui que entra a necessidade vital de recarregar o nosso altar interno através da prática do Zhuoang, que os antigos chamavam de sentar-se em esquecimento. Não é apenas meditação. É um processo de descarregar o que não nos pertence. É como se, ao fim do dia, abríssemos as comportas de uma represa para deixar que a água turva saia e a água límpida da fonte volte a ocupar o seu lugar. No nosso dia a dia brasileiro, isso pode ganhar formas muito simples e profundas. Pense na força de um gesto comum. Chegar em casa após um dia de interações exaustivas e, antes de qualquer coisa, tirar os sapatos. Fisicamente, você está deixando a sujeira da rua lá fora. Simbolicamente, você está se desconectando da voragem do mundo. O hábito tão nosso de tomar um banho de ervas, talvez um punhado de arruda ou guiné, ou apenas o sentir da água escorrendo pelo pescoço, deve ser encarado como um batismo diário de purificação. Enquanto a água cai, você visualiza cada palavra ácida que ouviu, cada olhar pesado que recebeu e cada demanda sufocante sendo dissolvida e levada pelo ralo, devolvida à terra para ser transfigurada. Outra prática poderosa é o que chamo de o minuto de silêncio antes da porta. Antes de girar a chave da sua casa e entrar no seu santuário, fique 1 minuto no carro ou no corredor. Respire fundo 10 vezes. Sinta o ar entrando e dissipando a tensão dos ombros. Diga para si mesmo: o que é do mundo, fica no mundo. O que é meu, entra comigo. Isso ancora a sua presença.
Você deixa de ser um para-raios de negatividade para se tornar um farol de lucidez. Esse cuidado com o seu altar interno não é um luxo. É o que impede que você se torne um abismo de cansaço. É o que garante que, mesmo vivendo em um tempo de tanta impermanência e barulho, você mantenha uma chama acesa lá dentro, um lugar onde ninguém mais pode tocar, onde a paz é a única lei. Meu amigo, minha amiga, chegamos ao crepúsculo da nossa conversa de hoje. Proteger sua energia não é um ato de egoísmo, é um ato de suprema dignidade. Chega uma hora na vida em que a gente entende, com uma clareza que só o tempo traz, que o nosso estoque de tempo é curto e o nosso ki é um tesouro sagrado. Você não veio a este mundo para carregar o mundo nas costas. Você não precisa resolver cada dilema alheio para merecer o seu lugar ao sol ou para ser digno de amor. Quando você tem a coragem de fechar as frestas da sua alma, quando para de se oferecer como um banquete gratuito para as reclamações e o vitimismo alheio, algo maravilhoso acontece. As pessoas certas começam a aparecer. Aquelas que não vêm para sugar, mas para brindar. Aquelas que não trazem peso, mas trazem ressonância e alegria. A segunda metade da vida não é um declínio, não é o apagar das luzes. Pelo contrário, é a nossa estação mais sábia. É o momento da colheita onde finalmente separamos o trigo do joio nas nossas relações. Vá descansar hoje com o coração leve, sabendo que você tem permissão para ser inútil para quem não te valoriza. Sinta o alívio de soltar as âncoras que não são suas. Saiba que cada não que você diz para o que te esvazia é, na verdade, o sim mais profundo e bonito que você já deu para a sua própria vida. Que o seu sono seja profundo e que a sua alma amanheça protegida, ancorada no silêncio que cura e na luz que ninguém pode apagar.